O presente trabalho, que vai abordar sobre as equações diferenciais ordinárias e citar sua aplicação, ele foi elaborado pelo Arthur Terra, Beatriz Guedes, Nirvana Cecília e Vinícius Ferreira. As equações diferenciais ordinárias, elas são conceituadas como expressões matemáticas que possuem como incógnita a ser encontrada uma determinada função, nomeada y de t. Existem características que diferenciam os tipos de equação e que determinam diferentes formas para se trabalhar com ela. Quando você vai resolver uma EDO, ou uma equação diferencial ordinária, você pode aplicar um determinado intervalo em que você vai encontrar não só a solução geral, mas também uma solução única que enquadre no intervalo que foi definido previamente. Todos os fatores que envolvem a resolução dessas equações, eles podem ser aplicados em diversos estudos em diversas áreas distintas. O início do estudo acerca das EDOs, ele se deu no século XVIII, que foi o período onde as primeiras teorias começaram a ser criadas. No entanto, a importância e a aplicação desse tipo de equação foi tão grande que vários estudos foram desencadeados a partir daí e métodos específicos para se determinar, para se encontrar a solução de equações diferenciais ordinárias mais complexas foram sendo desenvolvidos e são desenvolvidos e utilizados até hoje. A modelagem matemática em si, ela tem sido aprofundada constantemente, pois, apesar de ter um alto grau de complexibilidade, ela traz uma exatidão em que os avanços tecnológicos e as soluções de problemas, a base da matemática científica, se tornam ainda mais sólidos. Olá, tudo bem? Eu sou a Nirvana Ribeiro e vou dar continuidade à introdução previamente iniciada pela Beatriz. Bom, as equações diferenciais elas podem ser classificadas quanto à sua ordem e linearidade, sendo que a ordem depende da variável em questão, da ordem presente na equação. Dessa maneira, pode-se apresentar uma ordem primária a uma ordem enésima, como a primeira equação demonstrada nesse slide. Nota-se a gradação de fatores presentes. Então, quando tem-se um intervalo y de t que satisfaça t0, definida na função, assim como sua derivada, determina-se o problema de valor inicial, conhecido como PVI. Logo, as equações diferenciais ordinárias, representadas pela sigla EDO, apresentam-se conforme a segunda equação mostrada logo abaixo, em formato y é igual a f de x, quando é uma EDO separável. Para isso, necessita-se que a solução particular, única, que se enquadre no intervalo da função oriunda de uma função previamente geral encontrada. O que foi dito anteriormente resulta em y' mais y é igual a zero, que também pode chegar na equação y é igual a c e elevado a menos x, a qual c trata-se de uma constante que acarreta na solução geral, e y é igual a e elevado a menos x é uma solução particular. Quando há problemas mais complexos, encontram-se soluções para EDOs como o método de Bernoulli e também a transformada de Laplace. As operações da transformada de Laplace acarretam em f de S oriunda de f de t, em um cálculo mais operacional das equações geralmente lineares de coeficiente c, coeficiente geral, salientando dessa maneira o operador linear da função, a transformada de derivada e a translação da função. Portanto, o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, desde Newton e demais companheiros, a modelagem matemática ela vem se desenvolvendo para a compreensão de muitos campos e, portanto, sua aplicabilidade ela torna-se ampla, utilizado na engenharia, na química, biologia e demais campos acadêmicos. Eles também podem ser somados a algum tipo de software. Por exemplo, podem ser usados em modelos populacionais, como o modelo de Malthus, que estabelece a taxa de variação da população em relação ao tempo, em que denota-se dn dt, que é a proporção da variação da população presente. Também pode ser usado em decaimentos radioativos, onde já existem estudos de fatos experimentais que mostram que os materiais radioativos desintegram a uma taxa populacional à quantidade presente do material. Também pode ser aplicada em lei do resfriamento de Newton, que condiz com a condução do calor de um método real, simples,
de que se trata da troca de calor entre um corpo com um meio. Também pode ser aplicado em elementos de eletricidade, circuitos elétricos e demais áreas acadêmicas possíveis. Assim, o objetivo desse trabalho consiste em demonstrar a aplicação das equações diferenciais ordinárias em diferentes áreas, assim como compreender tal importância da modelagem matemática. Olá, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouco sobre aplicações das equações diferenciais ordinárias. Uma das aplicações que nós temos para a química dessas equações são na concentração de misturas. Com a ferramenta matemática da EDO, nós podemos acompanhar mudanças de concentração ao longo do tempo de substâncias. Isso só pode ser tratado de maneira teórica. Você não pode tratar isso como um dado empírico, pois apenas a EDO ela não consegue prever as interações intermoleculares que acontecem. Então, esse é um cálculo, basicamente um cálculo preliminar, que você tem que, após ele, fazer um cálculo experimental, para poder averiguar e ver se ele faz sentido e se ele pode realmente ser utilizado. Como realizar este cálculo? Uma forma que eu encontrei para explicar isso melhor é utilizando um exemplo. Esse exemplo que nós temos aqui a gente vai pegar uma solução de água com resíduo químico que contamina um açude de água potável. Isso tudo vai ser trabalhado em condição ideal, ou seja, nós não vamos levar em conta os volumes parciais ou outras interações intermoleculares. Esse gráfico que tem aqui à minha direita, abaixo de mim no caso, é um gráfico que já tem a nossa resposta. Ele mostra para você a variação da concentração dessa água com resíduo químico no açude com o passar do tempo. À medida que o tempo vai passando, você pode ver que ela vai seguindo um padrão e vai ficando bem parecida com um gráfico de uma equação trigonométrica. Mas como que nós chegamos neste gráfico? Para chegar lá, a gente tem que pegar o exemplo como um todo e começar a trabalhar ele. Então, nós vamos tomar o açude, tendo inicialmente 10 milhões de galões de água potável. Esse açude vai receber um fluxo indesejável de resíduo químico a uma taxa de 5 milhões de galões de água por ano. E a mistura vai sair na mesma taxa. Com isso, nós temos que a concentração γT de resíduo químico na água que está entrando, ela vai variar periodicamente com o tempo de acordo com a fórmula abaixo, que é γ de T é igual a 2 mais o seno de 2T. A suposição é de que esses resíduos vão permanecer inertes no meio e suas interações intermoleculares não vão influenciar o volume total. Sendo assim, o fluxo de entrada e de saída são iguais ao volume total do nosso açude. Então, ele vai permanecer constante a 10 a 7 galões. Usando a notação T para o tempo, medindo ele em anos, e a quantidade de resíduos nós vamos tratar como π de T, medida em gramas. Aí nós vamos obter a equação aí abaixo, que é a dπ dt é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída de água. Para continuar os cálculos, nós vamos ter que encontrar a nossa taxa de entrada e a nossa taxa de saída. A taxa de entrada ela é dada por 5 vezes 10 a 6 galões por ano, vezes o seno, vezes 2, mais o seno de 2T, gramas por galão. E a taxa de saída ela vai ser 5 vezes 10 a 6 galões por ano, vezes o π de T, dividido por 10 a 7 galões por ano. É gramas por galão, no caso, desculpe. E com isso, a nossa taxa de saída pode ser escrita como π de T dividido por 2 galões ao ano. Tem, então, uma equação que vai modelar o nosso sistema de grama por ano, que é o dπ dt igual a 5 vezes 10 a 6 vezes 2 mais o seno de 2t menos o π de t dividido por 2 galões ao ano. Agora, nós vamos tratar a nossa variável dependente da seguinte maneira. O π de t, nós vamos tratar ele como φ vezes 10 a 6. Então, o dφ dt mais metade do φ de t
é igual a 10 mais 5 seno de 2t. Inicialmente, nós não tínhamos contaminantes. E com isso, a quantidade de contaminante químico que nós temos no nosso tempo zero é igual a zero. E o nosso fator integrante, μt, é o E elevado a t dividido por 2. E a equação resultante com o uso desse fator integrante vai ser φ de t igual a 20 menos 40 dividido por 17, cosseno de t, 2t, mais 10 dividido por 17, seno de 2t, mais constante vezes o E elevado a menos t sobre 2. Assim, a nossa condição inicial nos dá a encontrar uma constante que é igual a menos 300 dividido por 17. Logo, a nossa solução do nosso PVI vai se dar pela seguinte equação abaixo. φ de t é igual a 20 menos 40 dividido por 17, cosseno de 2t, mais 10 dividido por 17, seno de 2t, menos 300 dividido por 17, vezes e elevado a menos t sobre 2. Essa equação ela é o nosso resultado. Utilizando essa equação, nós conseguimos mensurar, conseguimos prever qual vai ser a concentração que teremos naquele tempo em específico que pegamos de poluentes químicos. E como eu mostrei para vocês lá no gráfico, o gráfico, à medida que ele vai passando, ela vai se tornando uma constante que se parece com um gráfico de uma equação trigonométrica. E como isso, a gente pode ver que nós temos aqui tanto a presença do cosseno de t e o seno de t. Por isso que o gráfico acaba tendo esta aparência. Outra aplicação que nós temos para as EDOs na química são na questão radioativa, que a gente pode calcular assim o decaimento radioativo de alguns materiais. Então vamos ler um pouco sobre e depois resolvermos um exemplo para explicar o processo. Os materiais radioativos possuem uma taxa que determina a desintegração deles. O Q de T é a taxa de variação da quantidade do material com relação ao tempo. Para considerar a taxa de variação de QT com relação ao tempo nesse caso, é importante considerar a constante K, que representa de forma negativa e varia de acordo com o elemento químico que nós temos interesse em estudar. Trabalhando com materiais radioativos desconhecidos, determina-se o valor de K avaliando a meia-vida do material, que corresponde ao tempo necessário para que metade do material seja desintegrado. Dessa forma, nós denotamos que a variação da quantidade do material radioativo com relação ao tempo da seguinte maneira: o dq dt é igual a k dt, qt. Aqui nós temos um exemplo para podermos explicar o processo de como é feito o cálculo. Um isótopo radioativo com 16 dias sendo o seu período de meia-vida. Objetivando obtermos 30 gramas ao passar de 30 dias, devemos iniciar com quanto radioisótopo? Para a solução do problema, se determina que Q é igual ao QT, sendo a quantidade de material presente, sendo Q0 igual ao Q inicial, que é a nossa taxa inicial. Para obter a constante K, vamos utilizar a informação a respeito do tempo de meia-vida do isótopo radioativo. Considerando que o QT é igual a Q0 vezes EKT, então T sendo 16, logo o Q de 16 é igual a metade de Q0. Obtém-se então que metade de Q0 é igual a Q0 e elevado a 16K. Sendo assim, E elevado a 16K é igual a metade. Aí aqui nós aplicamos o logaritmo, que é o ln, em toda igualdade nós temos que o K é igual a ln de 2 dividido por 16, que isso é igual a 0,43321698785. Logo, a função que determina a quantidade de material radioativo é dada por o Q de T é igual ao Q inicial vezes E elevado a KT, que o K, no caso, seria o 0,43321698785 vezes o tempo. Com essa fórmula, nós conseguimos chegar no valor que nós queremos de radioisótopo para poder
termos a quantidade que ele queria, que seria 30 gramas. Através do trabalho elaborado, é possível concluir que os cálculos que envolvem as equações diferenciais, ao terem os resultados obtidos, eles permitem uma representação algébrica e também permitem uma representação gráfica. Dessa forma, a modelagem matemática ela se torna mais clara previamente à execução do modelo desenvolvido. Outro fator importante de se considerar é de que, independente do grau de complexibilidade que um sistema natural apresenta, as EDOs são capazes de representar esse problema e trabalhar em cima disso para desenvolver soluções, independente de qual seja o grau de complexibilidade dele. Levando em conta toda a gama de aplicação em várias áreas, em várias formas diferentes que as EDOs apresentam, o desenvolvimento tecnológico ele promoveu a criação de softwares que são empenhados para resolver, desenvolver e representar esse tipo de equação. Através de todo o estudo acerca das equações diferenciais, pode-se concluir, então, que é uma área responsável por permitir avanços em diversos nichos, seja engenharia, biologia, química, entre outros. O desenvolvimento tecnológico que já foi obtido, ele se mantém crescente, e as equações diferenciais, elas se mantêm em desenvolvimento e sendo utilizadas ao passo que o próprio desenvolvimento já obtido auxilia na resolução dos problemas e na forma de encontrar soluções para essas equações diferenciais. Essas foram as referências que nós utilizamos no trabalho. Nós agradecemos a atenção.